Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Guilherme e faço parte do grupo de palestrantes da casa. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para aprender junto com vocês e para nós estudarmos um pouco sobre o Evangelho. O nosso tema de hoje, da palestra, é fazer o bem é o único caminho. Para falarmos deste tema, seria interessante nós voltarmos lá para o capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Neste capítulo do Evangelho, os Espíritos nos trazem, ao longo do capítulo, pela obra de Kardec, um pouco sobre os diferentes mundos e a hierarquia de mundos, classificação de mundos que existem no nosso universo. Desde os mundos mais primitivos até os mundos mais evoluídos, divinos e celestiais. E o que a gente consegue perceber sobre os diferentes mundos que existem no nosso universo? A gente consegue ver um crescendo na quantidade, na porcentagem de bondade em cada um daqueles mundos. Nos mundos mais primitivos, o instinto, a bestialidade e o mal se sobressaem muito mais do que o bem, enquanto que nos mundos mais evoluídos, até chegarmos nos mundos celestiais e divinos, o mal é quase inexistente, e o bem é que se sobrepõe ao mal e que compõe a grande parte daquele orbe. Então aí a gente já consegue pensar um pouquinho, por que os mundos mais evoluídos, o bem é mais do que tem mais bem do que o mal. Isso já nos faz um pouquinho pensar sobre o nosso tema. O fazer o bem é o único caminho. E aí a gente pode sempre parar e refletir sobre todos os comportamentos do nosso Mestre Jesus, todas as palavras que ele trouxe para nós, todos os seus modos de agir, os seus jeitos, o modo como ele vivia. Sempre quando estamos em dúvida de como devemos agir, de como devemos nos portar perante uma situação, perante uma situação que estamos incertos de como agir, sempre deveríamos pensar o que nosso mestre faria se estivesse na nossa pele. Ele tem que ser sempre o nosso exemplo, o nosso modelo, pois com certeza ele foi o ser, o espírito mais puro que pisou neste planeta. Ele é um ser que certamente estava muito mais evoluído do que o nosso planeta. Muito mais evoluído e com certeza pertencente a outros orbes, mas ele optou para nos ajudar a voltar a encarnar no nosso planeta, com o nosso corpo, nossa carne, tornar o seu espírito adaptável de volta a esta forma mais densa, podemos dizer um pouco mais grosseira do que ele estava habituado, para nos trazer a palavra, para nos endireitar no caminho correto. A nossa sociedade ela estava se afastando do caminho correto cada vez mais, e a vinda do Cristo no planeta foi uma forma de digamos assim, corrigir esta curva e fazer com que nós voltássemos aos eixos. Foi ele que trouxe o principal ensinamento que pode resumir todos os ensinamentos de Cristo, que é a lei do amor. A lei do amor, ela está muito ligada ao bem, porque quem faz o bem emana amor. Então, voltando, sempre que tivermos dúvidas de como devemos nos portar, devíamos pensar como Cristo se portaria se estivesse no nosso lugar. E com isso nós conseguimos ver que todos os espíritos, eles têm um grau de evolução. À medida em que eles vão se instruindo, em que eles vão corrigindo as suas pequenas falhas que vão cometendo ao longo das encarnações, eles vão se melhorando, tanto intelectualmente quanto moralmente. E em algum momento no futuro nós seremos como Cristo, nós estaremos no mesmo nível em que Cristo está hoje, se nós fizermos o nosso dever de casa. Então por isso, e que voltamos ao tema,
Fazer o bem é o único caminho. É o único caminho para chegar no nosso destino, que é a perfeição com o espírito. O nosso espírito, ele é imortal. Apesar do nosso corpo físico não ser, em algum momento vamos desencarnar, a nossa alma, o nosso espírito vai ficar um tempo no mundo espiritual se instruindo, mas logo, logo retornaremos a este ou outros orbes, se estivermos mais preparados. Encarnaremos novamente, mais uma chance para corrigirmos as falhas do passado e para nos instruirmos, para cumprirmos provas e para nos melhorarmos como espíritos e algum dia chegar ao nível em que Jesus está hoje. Então, novamente, o amor, o bem é o único caminho válido. Mas podem ter pessoas que podem nos perguntar, mas e se eu optar por ser eu mesmo? Para eu continuar sendo como eu sou agora, para mim está cômodo continuar sendo quem eu sou. Eu tenho uma boa casa, eu não faço mal para os outros, eu tenho familiares que eu gosto muito, eles gostam de mim, nada me falta, de vez em quando eu ajudo quem precisa, mas para mim está confortável ficar como eu estou. Acho que não preciso me instruir, eu acho que eu já estou, não faço mal para os outros. E isto na cabeça dessas pessoas pode parecer ok, isto é uma opção válida. E se nós pararmos para analisar, ok, em um primeiro momento pode parecer uma opção válida, assim como nos instruirmos e evoluirmos é uma opção, ficarmos sendo quem nós somos é uma opção válida. Porém, é uma opção passageira, não é uma opção permanente. Porque em algum momento vamos dar conta de que não estamos evoluindo, de que estamos parados, porque iremos reencarnar neste planeta e teremos que cumprir todas aquelas coisas que estavam programadas para cumprirmos na encarnação passada e que nós não cumprimos porque optamos por permanecer sendo quem nós somos. E nós teremos que cumpri-la de novo nesta próxima encarnação. E se optarmos de novo por não fazer nada, teríamos que retornar mais uma vez, e assim indo. Até o momento em que nos damos conta, ok, temos que fazer alguma coisa diferente, porque não podemos esperar por haver uma mudança se nós não mudamos, se nós continuamos fazendo sempre as mesmas coisas. O nosso universo é lógico, o nosso universo é muito lógico. Se fazemos algo, esse algo terá uma reação. Se não fizermos este algo, não teremos aquela reação possível. E é neste momento em que compreendemos que, ok, nós temos que fazer o bem. O bem nos fará mudar lá na frente. Enquanto a gente for fazendo bem, praticando bem, fazendo pequenas, mais progressivas ações, lá na frente colheremos os resultados. E esta é a verdadeira opção, a opção permanente, a opção que nos ajudará constantemente a crescer. Podemos fazer uma pequena analogia sobre, trazendo um pouco para a nossa realidade. Podemos pensar que somos jovens novamente, que vivemos com os nossos pais, e nada nos falta. Os nossos pais são muito abastados, eles conseguem nos prover com todo o alimento que precisamos, com roupas, temos uma casa muito boa, temos um quarto confortável onde podemos repousar durante a noite, temos tudo que precisamos para estudar, podemos ter acesso a uma escola, uma faculdade muito bom, um colégio muito bom, nada nos falta. Porém, a casa dos nossos pais tem a regra dos nossos pais, tem as leis deles, os lemas deles. E muitas vezes esses lemas podem nos incomodar, podemos ficar incomodados. Por que tal coisa é feita de tal maneira? Isso não está compatível, eu não concordo. Queria que fosse feito de outra forma. Porém, estamos na casa deles e temos que viver sob as regras deles. Então, neste momento, nós temos a mesma opção em que o nosso tema do capítulo de hoje. Podemos continuar vivendo na casa dos nossos pais, nos sujeitando às regras deles, ou podemos estudar bastante, entrar numa universidade, numa faculdade, começar a fazer um estágio,
economizaram um dinheiro, talvez conseguiram um emprego, e juntando dinheiro pouco a pouco podemos nos dar ao luxo de alugar um apartamento para nós, ou quiçá até comprar um lugar para nós vivermos, e assim não estaremos sujeitos às regras dos nossos pais. A gente pode ver aqui que nós temos o mesmo dilema, permanecer como nós estávamos, mas estarmos sujeitos àquelas coisas que nos incomodam, ou fazermos algo para mudar, para nos instruirmos. A diferença aqui é que no nosso exemplo material aqui nós estamos falando de nos instruirmos intelectualmente para podermos conseguir um bom emprego, para juntarmos dinheiro. E na parte espiritual é a parte moral que nós evoluímos. Nos instruirmos como espíritos, melhorarmos a nossa moral, para assim elevarmos a nossa energia ficar mais sutil e assim a nossa energia estar compatível com um orbe mais evoluído. Porque os orbes também emanam esta energia, também tem uma energia, e no momento em que a nossa energia não é mais compatível com a energia do orbe, começamos a encarnar em um orbe, um planeta, mais evoluído que o nosso. Então, novamente, vemos que o único caminho viável e o único caminho permanente que nos levará ao nosso objetivo de perfeição é o bem. É o bem. Então, agora que nós estudamos um pouco sobre isso e vemos que tudo faz sentido com as palavras que Cristo trouxe para nós há mais de 2000 anos atrás, eu convido a todos nós que consigamos refletir sempre em que nós estamos um pouco indecisos sobre o que fazer perante uma situação, o que Cristo faria naquela situação, o que Cristo e como Cristo iria agir naquela situação, para ver se estamos acomodados e conformados na situação ou se estamos fazendo algo melhor para mudar, para evoluir, para ajudar as pessoas na nossa volta. É essa reflexão que eu trago para todos nós aqui, para nós agirmos no futuro. Gostaria de agradecer muito pela paciência, pela atenção de todos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês gostam do canal do Celi, assinem, se inscrevam no canal, apertando os botões abaixo. E se você gostou deste vídeo e acha que ele pode ser útil para alguém da sua volta, encaminhe ele para os seus conhecidos. Tenho certeza de que o vídeo fará a vida deles muito melhor. Novamente, muito grato pela sua atenção. Fiquem na paz, fiquem com a luz e fiquem com Deus.